Capítulo 9. O terceiro reino celestial. Anjos servem cada filho de Deus. Que tipo de pessoa irá para o terceiro reino? Tiago 1h12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deus é espírito e ele é a bondade, a luz e o amor em si. Por esse motivo, ele quer que seus filhos lancem fora seus pecados e todo tipo de mal. Jesus, que veio em carne neste mundo, não tinha culpa nenhuma, porque é Deus. Então, que tipo de pessoa se tornará a noiva e receberá o Senhor? Para nos tornarmos verdadeiros filhos e a noiva do Senhor, que compartilhará o amor com Ele eternamente, você deve assemelhar-se ao coração de Deus e santificar-se, lançando fora todo tipo de mal. O terceiro reino celestial, que é o lugar dos filhos de Deus que são santos e se assemelham ao coração de Deus, é muito diferente do segundo reino. Pelo fato de Deus odiar o mal e amar tanto a bondade, ele trata seus filhos que são santos de uma forma bem diferente. Então, que tipo de lugar é o terceiro reino e o que você deve fazer para estar lá? Anjos servirão cada um dos filhos de Deus. As casas no terceiro reino são muito mais magníficas e brilhantes que as casas do segundo reino. Não há como comparar. Elas são decoradas com vários tipos de joias e elas têm todas as dependências que seus proprietários gostariam de ter. Do terceiro reino em diante, os anjos que servem, são servidos e eles amarão e adorarão o Mestre e servirão um ao outro somente com as melhores coisas. Anjos servindo privadamente. Está escrito em Hebreus 1:14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são seres puramente espirituais. Eles se assemelham aos seres humanos fisicamente, mas não possuem carne e osso, não se casam ou morrem. Eles não possuem a personalidade de um ser humano, mas seu conhecimento e poder são muito maiores do que os dos seres humanos. 2 de Pedro 2:11. Em Hebreus 12:22 nos fala de milhares e milhares de anjos. Existe um número incontável de anjos no céu. Deus fez uma hierarquia entre eles, deu-lhes diferentes tarefas e autoridade de acordo com cada tarefa. Então existem diferenças entre os anjos, seres celestiais e arcanjos. Por um instante, Gabriel, que serve como um civil oficial, vem a você e responde suas orações ou os planos de Deus e as revelações. Daniel 9:21-23, Lucas 1:19, 26-27. O arcanjo Miguel, que é como se fosse um militar, é o ministro do exército celestial. Ele controla as batalhas contra os espíritos maus, e às vezes, ele mesmo rompe as linhas de batalhas das trevas. Daniel 10:13-14, 10:21, Judas 1:19, Apocalipse 12:7-8. Entre esses anjos existem aqueles que servem seus mestres privativamente. No paraíso, no primeiro reino e no segundo reinos, existem anjos que às vezes ajudam os filhos de Deus, mas não há anjos que os servem privativamente. Existem apenas os anjos que tomam conta da grama, das flores das estradas, dos locais públicos para ter certeza de que não haverá nenhum inconveniente, e existem anjos que entregam as mensagens de Deus. Mas, para aqueles que estiverem no terceiro reino ou na Nova Jerusalém, anjos privados são como recompensas, pois amaram a Deus e o agradaram muito. Ainda, o número de anjos será dado a cada um de acordo com o quanto se assemelha a Deus e o tem agradado em obediências. Se uma pessoa tem uma casa com um bom tamanho na Nova Jerusalém, inúmeros anjos serão dados, porque isso significa que o anjo se assemelha ao coração de Deus e guiou várias pessoas ao caminho da salvação. Haverá anjos para tomar conta da casa, para cuidar dos galardões e outros que servirão aos seus mestres exclusivamente. Se você for ao terceiro reino, você não verá apenas anjos que servirão a você exclusivamente, mas também os anjos que tomarão conta de sua casa e dos visitantes. Você ficará tão grato a Deus que poderá entrar no terceiro reino, porque Deus deixará como que para sempre os anjos o sirvam.
Casas personalizadas. As casas no terceiro reino são decoradas com flores e árvores com aromas incríveis, além de jardins e lagos. Nos lagos, teremos muitos peixes e as pessoas podem conversar com eles e compartilhar seu amor. Ainda, os anjos tocarão lindas músicas e as pessoas poderão se juntar a eles para louvar a Deus. Diferentemente do segundo reino, em que é permitido ter somente um objeto favorito ou facilidade, as pessoas no terceiro reino podem ter tudo aquilo de que gostam, como por exemplo um circuito completo de golfe, uma piscina, um lago, um caminho, um salão e assim por diante. Além disso, não precisarão ir até a casa de um vizinho para aproveitar aquilo que não possuem, e podem ter o que quiserem. As casas no terceiro reino são grandes, magníficas e enormes em tamanho. Elas são decoradas tão maravilhosamente, que nenhum bilionário no mundo poderia ter uma igual. A propósito, nenhuma casa no terceiro reino possui uma identificação em cada porta. As pessoas sabem qual é sua casa, porque será única e expressará a identidade do dono da mesma. As casas no terceiro reino possuem essências diferentes e diferentes tipos de iluminação. Quanto mais seu dono se assemelhar ao coração de Deus, mais bonita e brilhante será. Ainda, no terceiro reino, os animais domésticos e pássaros serão dados e serão muito mais bonitos e brilhantes do que os do segundo reino. Além do mais, as pessoas terão os meios de transporte e poderão viajar sem limites. Conforme já explicado, no terceiro reino as pessoas podem ter tudo e fazer tudo o que quiserem. A vida no terceiro reino será além de nossa imaginação. A coroa da vida. Em Apocalipse 2:10 existe a promessa da coroa da vida, que será dada àqueles que foram fiéis ao ponto da morte pelo reino de Deus. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A frase ser fiel até a morte aqui se refere não somente a ser fiel em sua fé, tornando-se um mártir, mas também não se comprometer com este mundo, se tornando santo, lançando fora seus pecados, ao ponto de derramamento de sangue. Deus recompensará todos aqueles que entrarem no terceiro reino com a coroa da vida, porque foram fiéis ao ponto de derramamento de sangue e passaram por todo tipo de provações e sofrimentos. Tiago 1:12. Quando as pessoas do terceiro reino visitarem a Nova Jerusalém, colocarão uma marca na extremidade à direita da coroa da vida. Quando as pessoas do paraíso, primeiro reino e segundo reino visitarem a Nova Jerusalém, colocarão um sinal no lado esquerdo do peito. Você poderá ver a glória diferente de cada um no terceiro risco desta forma. No entanto, as pessoas da Nova Jerusalém estão em cuidado especial de Deus, por isso não precisam de nenhum sinal para distingui-las. Serão tratadas de maneira especial, como verdadeiros filhos de Deus. As casas na Nova Jerusalém. As casas no terceiro reino são bem diferentes das casas na Nova Jerusalém em tamanho, beleza e glória. Primeiramente, o tamanho da casa menor na Nova Jerusalém é 100, a casa no terceiro reino é 60. Por exemplo, se a casa menor na Nova Jerusalém tiver 100 metros quadrados, a casa no terceiro reino será de 60 metros quadrados. Ainda, o tamanho das casas individuais varia porque depende inteiramente de o quanto seu mestre trabalhou para salvar as almas e o quanto que trabalhou na obra de Deus. Conforme escrito em Mateus 5:05, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Dependendo do tanto que o mestre guiou ao caminho da salvação, o tamanho da casa aumentará. Existem várias casas com mais de 10.000 metros quadrados no terceiro reino e na Nova Jerusalém, mas mesmo a maior casa no terceiro reino é muito menor do que as da Nova Jerusalém. Em relação ao tamanho, a forma, a beleza e as joias para decoração, são bem diferentes. Na Nova Jerusalém não existirão somente 12 joias em sua fundação, mas também muitas outras joias. Existem joias que são inimagináveis e em cores incríveis.
Existem tantos tipos que você não saberá nomear cada uma. É claro, existirão muitas joias no terceiro reino. No entanto, ao contrário de sua variedade, as joias no terceiro reino não podem ser comparadas àquelas na Nova Jerusalém. Não há joia que brilhe o dobro ou o triplo no terceiro reino. As joias no terceiro reino possuem um brilho melhor do que a do primeiro e segundo reinos, mas existem somente as joias simples e básicas. Por esse motivo, as pessoas no terceiro reino vão para a Nova Jerusalém, que é cheia da glória de Deus. Se talvez eu tivesse tentado um pouco mais, fosse mais fiel à casa de Deus. Se Deus chamasse o meu nome uma vez, se eu fosse convidado mais uma vez. Existe um inimaginável monte de felicidade e beleza no terceiro reino, mas não pode ser comparado à Nova Jerusalém. 2. Que tipo de pessoa irá para o terceiro reino? Quando você abrir seu coração e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem e o ensina sobre este pecado, a justiça e o julgamento e faz com que você compreenda a verdade. Quando você obedece à palavra de Deus, lança fora todo tipo de mal e se torna santo, você é capaz de ir para o terceiro reino. Quem atinge o quarto nível da fé ama tanto a Deus e é amado por Ele. Esse é capacitado a entrar neste reino. Então, que tipo de pessoa possui esta fé? Sendo santos, lançando fora todo tipo de mal. Durante os tempos do Antigo Testamento, as pessoas não recebiam o Espírito Santo, elas não podiam lançar fora os pecados com sua própria força. Por esse motivo se circuncidavam fisicamente, e se o mal não aparecesse fisicamente não consideravam como pecado. Mesmo se alguém pensou em matar o outro, não era considerado pecado, pois a ação não fora exteriorizada. No entanto, durante os tempos do Novo Testamento, se você aceitar a Jesus Cristo, o Espírito Santo virá em seu coração. Ao menos que seu coração seja santo, você não entrará no terceiro reino. Além disso, você pode entrar no terceiro reino somente quando lançar fora todo o mal como ódio, adultério, rancor e outros, e se tornar santo. Então, que tipo de pessoa purificou seu coração? É aquele descrito em 1 Coríntios 13, os que possuem os 9 frutos do Espírito em Gálatas 5, as bem-aventuranças em Mateus 5 e aqueles que se assemelham à santidade de Deus. É claro, isso não significa que estão no mesmo nível do Senhor. Não importa o quanto os seres humanos lancem foram seus pecados e se tornem santos, este nível é infinitamente diferente do de Deus, que é a origem de tudo. Além disso, para purificar seu coração, você primeiramente deve plantar a boa semente nele. Em outras palavras, você deve fazer com que seu coração seja um campo propício, não fazendo somente aquilo que a Bíblia lhe diz para livrar-se. Somente aí, você será capaz de colher os bons frutos que plantou. Além disso, a santificação se refere ao estado no qual uma pessoa se purifica de seus pecados e é redimido pelo poder do Espírito Santo. Ser perdoado de todos os seus pecados por crer no sangue de Jesus Cristo é diferente de lançar fora a natureza do pecado dentro de você e ajudar ao Espírito Santo, orando fervorosamente. Aceitar a Jesus Cristo e se tornar um filho de Deus não significa que todos os seus pecados foram perdoados e removidos completamente. Você ainda possui alguns sentimentos em seu coração, comuns aos homens, como ódio, orgulho. É preciso lutar contra esses sentimentos ao ponto de derramamento de sangue, que é vital, Hebreus 12, 4. É assim que você lança fora as obras da carne e evolui no processo de santificação. O estado no qual você lança fora não apenas as obras da carne, mas também os desejos em seu coração é o quarto nível da fé, o estado de santificação. Por que Deus permitiu que Jó fosse provado? Em Tiago 1, 12 podemos ver que Deus permite que você seja provado para completar seu processo de santificação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Jó, no Antigo Testamento, era justo o suficiente para ser reconhecido por Deus como um homem bom e fiel, e que temia Deus e não cometia o mal. Jó 1, 1. Um dia, ele encontrou uma provação. Ele perdeu seus filhos e sua saúde.
Jó não reclamou em nada e somente glorificou a Deus. Quando a provação continuou, no entanto, ele começou a questionar a Deus, dizendo: Eu tenho sido justo e reverente a Deus. Por que Deus me dá esta provação? Então, por que Deus permitiu que houvesse esta provação a Jó, que era um homem justo? Deus queria que Jó crescesse somente nele e fosse um verdadeiro vaso em suas mãos. Até mesmo Jó tinha pecados em sua natureza, fato que ele não sabia. Então Deus permitiu que ele fosse provado, para ter um lugar de santificação completamente. No final, Deus abençoou Jó 2 vezes mais, depois do que provou. Santificação após a purificação dos pecados da natureza. O que, então, são pecados da natureza? São pecados que passaram através de seus antepassados, devido à desobediência de Adão. Por exemplo, você pode achar que um bebê, que não tem nem 1 ano, não possui uma mente pecaminosa. Mesmo sabendo que sua mãe não lhe ensinou sentimentos como o ódio, a inveja, ele terá estes sentimentos. Se sua mãe der de mamar a outro bebê, ele tentará empurrá-lo e chorará. Da mesma forma, a razão pela qual o bebê tem esta atitude, mesmo sabendo que nunca aprendeu isso antes, é por causa de sua natureza. É claro, se você se purificou do pecado original, é óbvio que seus pecados serão lançados fora e a raiz do pecado será retirada. Além disso, o renascimento espiritual é o começo da santificação, e a santificação, a perfeição do renascimento. Além disso, se você nasceu novamente, eu espero que possa viver uma vida cristã bem-sucedida. Se você realmente quiser ser santo e recuperar a imagem perdida de Deus, e fizer o seu melhor, você será capaz de lançar fora sua natureza pecaminosa e alcançar a força e a graça de Deus com o auxílio do Espírito Santo. Eu espero que você se assemelhe a Deus e recupere a imagem dele assim como ele pede: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Santificados, mas não completamente cheios de fé. Deus permitiu que eu tivesse uma comunicação espiritual com uma pessoa que já faleceu e foi qualificada a entrar no terceiro céu. O portão principal de sua casa é decorado com pérolas, e porque foi perseverante, conseguiu. Ela era uma pessoa que acreditava e orava pelo reino e justiça de Deus. Antes de conhecer ao Senhor, ela era tão pobre que não podia ter nada. Depois de ter aceitado ao Senhor, ela pôde ir atrás da santificação, porque obedecia e escutava a palavra de Deus. Ainda, ela pôde cumprir seu dever porque recebeu muitos ensinamentos de um pastor que amava muito a Deus e os serviu bem. Por isso, ela pôde terminar no terceiro reino. Além disso, uma joia muito bonita foi colocada na porta de sua casa. Essa joia foi dada a ela pelo ministério que desenvolveu nesta terra. Esta joia será o sinal de que ela fará falta ao ministério que desenvolveu. No entanto, ela ainda sente muito por não ter sido qualificada para entrar na Nova Jerusalém. Poderia estar com o Senhor, com o ministério que ela serviu nesta terra e outros amados. Se ela tivesse um pouco mais de fé nesta terra, ela poderia ter entrado, mas por causa da desobediência, perdeu a oportunidade. Mesmo sabendo que eu não pude ir para Nova Jerusalém, onde está a glória, porque não fui perfeito em tudo, mas mesmo assim tenho uma linda casa no terceiro reino. Minha casa é linda e espaçosa. Claro que não pode ser comparada às casas que existem na Nova Jerusalém. Eu ainda não fiz nada. Eu ainda não dei nada. Eu não fiz nada realmente útil para alegrar a Deus. Ainda, a glória que eu tenho é tão grande, que eu não posso explicar. Sou grata por estar aqui. Pessoas com fé de mártires. Assim como aqueles que amam a Deus e se tornam santos em seus corações podem entrar no terceiro reino, você pode entrar pelo menos neste reino, se tiver a fé de um mártir. Os membros das primeiras igrejas cristãs que foram provados de todas as formas, como comidos por leões no Coliseu em Roma, queimados, receberam a recompensa dos mártires no céu. Ao seu redor, existem muitas pessoas que não obedecem a Deus e negligenciam sua palavra. Este tipo de pessoa, que não obedece a estas coisas, não poderá jamais manter sua fé e nem se tornar um mártir. Que tipo de pessoa possui a fé de um mártir?
são aqueles que possuem o coração como o de Daniel, no Antigo Testamento. Aqueles que possuem o bem e o procuram, mas são compromissados com este mundo, no entanto, não terão chance de ser mártires. Aqueles que podem verdadeiramente se tornar mártires são os que possuem um coração como o de Daniel. Ele manteve a justiça e a fé, sabendo que iria para a cova dos leões. Permaneceu fiel até o último minuto antes de ser lançado. Ele nunca se afastou da verdade e seu coração era puro. O mesmo aconteceu com Estevão no Novo Testamento. Ele foi levado à morte enquanto pregava a palavra de Deus. Estevão foi um homem santo que orava até pelos que o ameaçavam. Quanto o Senhor o amará! Ele caminhará com Deus para sempre no céu, e sua beleza e glória serão tremendas. Além disso, você deve perceber que a coisa mais importante é realizar a justiça e a santidade do coração. Existem poucos que possuem esta verdadeira fé hoje em dia. Até mesmo Jesus perguntou: eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lucas 18:8. Como será maravilhoso estar na visão de Deus e tornar-se santo, mantendo sua fé e lançando fora todo tipo de mal, neste mundo cheio de mal. Além disso, eu oro, em nome do Senhor Jesus, para que você possa orar fervorosamente, manter o alvo e receber muitas recompensas.